Olá, eu sou a Thelma e hoje é dia de filme aqui no canal. Eu vou dar uma sugestão um pouquinho diferente que tá lá na Netflix. Apesar de sermos todos iguais, vocês vão ver que é um pouquinho diferente. Mas antes de continuar aqui falando do filme, eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal e curtirem esse vídeo se vocês gostarem. Então, é um pouco diferente do padrão das indicações que eu já fiz aqui no canal, mas como somos todos iguais, no final das contas, eu acho que esse filme vai agradar muitas pessoas, como me agradou e agradou um monte de gente que eu conheço também. O filme se chama Somos Todos Iguais, né? É esse aqui que eu mostro para vocês, que tem aí um elenco de estrelas. Um diretor não tão conhecido, eu tô falando do Michael Carney. Eu até pensei que ele fosse irmão do John Carney, do Sing Street, que já tem vídeo aqui no canal, mas não. É um diretor, produtor, roteirista que tá meio que começando, né? Ele não tem tantos sucessos assim, na verdade esse é o primeiro deles. É um filme de 2017, que a gente tem como estrela, por exemplo, o Greg Kinnear. Esse cara aqui, quando vocês olham a carinha dele, às vezes pelo nome a gente não lembra, mas vendo o rostinho dele, a gente já viu em vários filmes. Ele que foi indicado ao Oscar por Melhor Impossível, ele participou de Pequena Miss Sunshine, dá pra ir desfilando aí um monte de filmes que ele fez. E, enfim, ele só escolhe filmaços para participar. Eu acho que esse é um ponto interessante. E esse filme não é diferente. Ele contracena com a Renée Zellweger. Sim! A nossa Jude, que fez Judy Garland e ganhou o Oscar por isso, mas ela já tinha faturado o Oscar em Cold Mountain como atriz coadjuvante. Ela dispensa apresentações, também escolhe muito bem, desde comédias, a dramas, a biografias, enfim. Ela é uma baita atriz, por isso tem 2 Oscars aí na sua coleção. E também, outro ator interessante que tá aqui, eu vou tentar falar o nome dele, que é um nome de origem africana, então eu fico meio atrapalhada. Eu acho que é Djimon Hounsou, acho que é assim, não tenho certeza, mas esse ator aqui, que também foi indicado ao Oscar por Diamante de Sangue, é uma das grandes participações dele, mas ele também tem uma lista aí gigante de filmaços. Então, a história vai contar pra gente do Greg Kinnear, do personagem vivido por ele, que é o Hong Hao. É um marchand de artes, né? Ele vende artes, ele é casado com a Renée Zellweger e eles são bem ricos, né? Porque esse negócio de arte aí começa meio que dar super certo, enfim, ele trabalhava, eu acho que no mercado financeiro, mas vendia essas obras de arte e de repente isso ficou como sendo a profissão dele, que dava uma bela de uma grana. Eles moram numa casa, gente, assim, tipo um rancho. Olhem a decoração dessa casa. E no comecinho do filme, ele tá indo para uma casa de um amigo, né? A gente vai entendendo aos poucos a história. Ele chega na casa de um amigo que é pintor, ele vende os quadros dele. Outra casa para vocês prestarem atenção, assim, umas baita mansões, assim, com uma decoração que eu achei super legal. Enfim, são detalhes que não tem nada a ver com a história. Mas enfim, esse casal tem grana. E o Djimon, ele é um sem-teto. Sem-teto que vem aí no sul dos Estados Unidos, né? Nessa região onde a escravidão teve uma marca muito forte. E a gente vai ver depois, aos poucos, a história dele, que tem aí raízes, mesmo depois da abolição, ainda ele sendo mantido como escravo, né? Então a gente vai conhecer uma história que vai enveredar pelo sem-teto, pelo racismo, né? Só que esse não é o ponto principal. Eu vi umas críticas na internet onde as pessoas falavam: puxa, o ator principal devia ser o Djimon, não o Greg, né?
porque a história é sobre esse racismo, sobre o sem-teto, sobre essa condição. Eu discordo. A história, gente, é sobre gente, né? Somos todos iguais. É porque nós somos gente, todos iguais. Não importa se você é rico, pobre, branco, negro, é tudo a mesma coisa. É nisso que a história se baseia, né? Então ele começa de fato com o casamento do Ron e da Renée Zellweger, que é eu esqueci o nome da Debbie. Isso, o nome da personagem é Debbie. O casamento deles falido, né? Eles já estão há uns 19 anos casados, estão super bem sucedidos, 2 filhos adolescentes, mas como todo mundo, né? Relações não são muito fáceis, eles estão numa crise que ainda piora quando ele resolve, uma amiga aí da família resolve colocá-lo contra a parede e falar: olha, se você não contar para a Debbie, eu conto do caso que ele tá tendo. E aí ele vai contar para Debbie o que está acontecendo e eles decidem aí tentar resgatar esse casamento. Bom, eu acho que eu não vou falar muito mais coisas aqui, porque é aí que começa toda a história e as falas dos personagens são bem interessantes. A história, gente, é baseada numa história real mesmo, né? O Ron Hall escreveu um livro sobre essa experiência que começa nesse ponto em que o casamento dele vai à falência, né? E ele tenta resgatar isso com a esposa e vai cruzar o caminho deles com esse sem-teto, que o apelido é Suicida. Ele é um sem-teto bem violento, porque foi isso que o mundo mostrou para ele até então. Ele não é só violento, como ele tem uma ojeriza a brancos, né? Porque como ele foi mantido como escravo e toda uma situação que ele vai contar pra gente, a gente vê que tem muitos traumas aí que não estão resolvidos. E aí, ainda tem mais um baita ator, que é uma história de gente, né? Não é uma história só de um aspecto, é uma história de todos os aspectos da natureza humana. A gente tem o Jon Voight, sim, o pai da Angelina Jolie na vida real, que é um baita ator, que já tem acho que 1 ou 2 estatuetas do Oscar na coleção. Ele ganhou o Oscar por Amargo Regresso, um filme de 79, né? Ele que é esse ator experiente, ele vive o pai do Greg Kinnear. E assim, cara difícil pra caramba. Então a gente vai visitar vários tópicos, tá? Não é só racismo e a condição, né, de morador de rua. Não, esse é um dos aspectos, mas é o aspecto do investimento, de você ter uma relação, de fidelidade, uma discussão nesse aspecto, de respeito pelo próximo, de empatia, de você se colocar no lugar do outro. Aí você vai para alcoolismo, você vai para outras questões, sabe? Que todas permeiam as nossas vidas de alguma forma, as nossas vidas imperfeitas, né? Que a gente luta aí para vencer as dificuldades, né? Então, na vida real, o Ron conta a história dele junto com o Denver. Denver é o personagem vivido pelo Digimon. Eles vão escrever juntos um livro sobre essa história real. Então, ao final do filme, vocês vão ver as fotinhos e vão ver um discurso do Denver, porque eles começam não só escrevem o livro que se torna um best-seller do New York Times, como também eles têm uma viagem aí pelos Estados Unidos, contando essa experiência em palestras, enfim, é uma experiência de vida que vale a pena ser assistida nesse filme, né? Então eu vi críticas falando, como eu já disse, dessa inversão, né, que o protagonismo devia ser do Denver, e não do Greg Kinnear, né, do Ron Hall. Não acho, acho que o protagonismo é de todos nessa história. E eu não sinto essa
Sabe, ele tá como ator principal, mas não é, o protagonismo é de todos nessa história, né? Incluindo a Debbie, incluindo o Jon Voight no papel dele, todos têm aspectos bem importantes que são colocados em discussão. Algumas pessoas também criticaram como se fosse uma questão religiosa, né? Como se fosse uma abordagem religiosa. Também não acredito nisso. Tem sim algumas crenças de cada um dos personagens, ou a ausência delas, né? Mas isso não é o que direciona a história. E as falas de alguns que foram apontadas como piegas, que eles estão falando de quem criticou o filme, tá? Que eu li na internet. Eu diria que foram umas falas assim extremamente profundas e importantes para a gente refletir a respeito. Então, assim, fica aqui minha sugestão, um filme que eu adorei, me emocionei. Você pode pegar, meu namorado é um cara que tem crenças bem opostas às minhas. Ele também se emocionou, ele também entendeu a essência da história. Aí vem minha mãe também, que tem colocações diferentes, também gostou. A indicação foi de uma amiga minha, que também... Cada um é diferente, mas é igual. E eu acho que a abordagem desse filme traz uma riqueza importante. Olha, vale a pena. Esse filme de 2017... que traz aí essa certa controvérsia quando você lê na internet, vê pessoas que amaram e outras que preferem se ater a essas críticas. Mas fica aqui a sugestão, se vocês não assistiram e tem Netflix, aproveitem esse filmaço. Ele foi o primeiro filme que a Renée Zellweger fez depois daquele break que ela deu, né? Ela deu uma parada, né? Fez a cirurgia plástica, vocês vão ter uma dificuldade até de reconhecer Renée Zellweger, ela tá bem diferente, né? Depois das plásticas que ela fez. Mas logo você vê o jeitão da Bridget Jones nela, né? Os olhares, a boca, ainda é ela que tá lá. Esse foi o primeiro filme que ela fez logo após essa parada de uns 6 anos que ela deu, assim. Mas não entrou em cartaz super rapidamente, então acho que teve um outro filme que ela fez, que acho que foi O Bebê de Bridget Jones, que acabou estreando antes. Então dá a impressão que foi ele o primeiro filme após o retorno dela, mas de fato foi esse que ela acabou fazendo. Ela tá bem diferente. Enfim, então são atores bem interessantes, os 4 aqui que eu destaquei. E esse diretor novato traz uma história real, vinda de um best-seller do New York Times, que eu indico para vocês. É uma história tocante, emocionante e de empatia, da gente olhar para o outro e nos enxergarmos também ali na posição dele, né? Porque no final das contas somos todos iguais, como o título do filme em português foi dado, né? Eu acho que é bem pertinente. Então é isso, fica aqui a minha sugestão de filme na Netflix e a gente se vê no próximo vídeo.